Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Irmãos e irmãs, paz e bem, estamos no dia 7 de maio e hoje nós queremos refletir sobre uma outra virtude, a virtude do diálogo, a capacidade de dialogar. Então, que nós possamos abrir nossos ouvidos à palavra de Deus e ao testemunho de tantas pessoas, entre elas São Josafá, um homem que nos ensina a dialogar, o respeito, o amor, a escuta. Façamos então nossa oração inicial. Senhor, obrigado por me conceder a alegria de mais um encontro com Tua Palavra. Peço-te a paz e a sabedoria para compreender Teus ensinamentos. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de Tua bondade neste mundo. Quero contemplar Tuas criaturas com um olhar cheio de amor, ternura e cuidado. Concede-me viver em sintonia com Tua Palavra, buscando discernimento acerca de meu estar neste mundo. Que minha vida seja plena de sentido e que onde eu estiver todos sintam Tua presença. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha vida. Que Teu Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Quero ser melhor, Senhor, ajuda-me. Amém. É só no silêncio que se teoriza a palavra ouvida, tornada nosso ser. Pela palavra somos convidados para anunciar aos homens hoje a salvação. Também é palavra a história vida, pela fé guiados leremos seus sinais. Pela palavra somos convidados para anunciar aos homens hoje a salvação. Hoje nós vamos à cidade de Cesareia, na Palestina, para ir encontrar o personagem de hoje, Cornélio. Sua história está no capítulo 10º do livro dos Atos dos Apóstolos. Cornélio foi o primeiro pagão a ser acolhido na comunidade cristã. Ele era um soldado romano, centurião da corte, sediada na cidade de Cesareia, na Palestina. Assim diz os Atos dos Apóstolos. Cornélio era piedoso e, junto com todos os da sua família, pertencia ao grupo dos tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Os tementes a Deus eram pagãos que se sentiam atraídos pela seriedade da religião dos judeus e frequentavam a sinagoga aos sábados. Deus ouviu as orações de Cornélio e mandou que ele chamasse Pedro para saber dele o que devia fazer. Também Pedro teve uma visão. Ele viu um lençol cheio de animais puros e impuros descer do céu, enquanto uma voz lhe dizia: "Levanta-se, Pedro, mate e coma." Pedro disse: "Nunca comi nada de profano ou de impuro." A voz lhe diz: "Não chame de impuro o que Deus purificou." Isso aconteceu por 3 vezes. Enquanto Pedro pensava no significado da visão, chegou o pessoal de Cornélio convidando-o para ir com eles. Pedro foi. Chegando à casa de Cornélio,
ele entrou e falou a Cornélio sobre Jesus. Enquanto falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a fala dele. Aí Pedro entendeu aquela visão que teve e concluiu: será que podemos negar a água do batismo a essas pessoas que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós? E mandou que todos fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Cornélio é o primeiro pagão batizado, acolhido na comunidade cristã. Ele é o precursor de todos nós, pagãos batizados. Que o testemunho de Cornélio nos anime a isso, a acolhida. A fé cristã não podia ficar fechada no grupo dos judeus. Ela é universal. Cristo quer que seu corpo seja de fato um, unidos em Cristo, não divididos. Por isso rompe com a barreira entre judaísmo e paganismo, fazendo deles um só povo. Hoje, quantas vezes nós vivemos tão divididos, tão separados, porque nos falta a capacidade de diálogo. Um bom diálogo ajuda a atravessar os medos e as incertezas. Silêncio, pensamento, palavra, parte do diálogo. Respeito, diferenças, escuta, transparência, honestidade, bondade, fazem do diálogo uma experiência enriquecedora que nos abre perspectivas e nos coloca de frente com a vida, de cabeça erguida, fortes. Vivemos tempos de carência de diálogo. Talvez esta quarentena que estamos vivendo por força do coronavírus seja um impulso para nos exercitarmos na arte do diálogo. O Papa Francisco, no dia 22 de outubro de 2016, refletiu sobre o encontro de Cristo com a samaritana, narrado pelo evangelista São João, abordando o tema do diálogo, tão atual em nossos dias. De fato, Jesus mantém um diálogo intenso com a mulher, um dos aspectos importantes da misericórdia divina. O diálogo permite que as pessoas se conheçam e compreendam reciprocamente, reconheçam cada irmão, cada irmã. Trata-se de um sinal de respeito, porque coloca as pessoas em atitude de escuta e na condição de perceber os melhores aspectos daquele que com ele dialoga. Em segundo lugar, explica Francisco, o diálogo é a expressão de caridade, porque, sem ignorar as diferenças, leva à busca e à partilha do bem comum. Além disso, o diálogo convida-nos a colocar-nos diante do outro e a vê-lo como dom de Deus, que nos interpela e nos pede para ser reconhecido. Muitas vezes não encontramos os irmãos, embora vivamos ao seu lado, sobretudo quando fazemos prevalecer a nossa posição sobre a do outro. Não dialogamos quando não escutamos o suficiente ou temos a tendência de interromper o outro para demonstrar que temos a razão. O Papa afirma que o verdadeiro diálogo, pelo contrário, requer momentos de silêncio, nos quais se percebe o dom extraordinário da presença de Deus no irmão. Caros irmãos e irmãs, diz o Papa Francisco, dialogar ajuda as pessoas a humanizar as relações e a superar as incompreensões. Há tanta necessidade de diálogo em nossas famílias e como se resolveriam mais facilmente as questões se aprendêssemos a escutar reciprocamente. A mesma coisa, recordou o Papa, acontece na relação entre marido e mulher, entre pais e filhos. Quanta ajuda poder-se obter também do diálogo entre professores e alunos, ou entre dirigentes e operários, para descobrir as melhores exigências do trabalho. De diálogo vive também a Igreja, com os homens e as mulheres de todos os tempos, para compreender as necessidades do coração de cada pessoa e contribuir para a realização do bem comum. Pensemos ao grande dom da criação e a responsabilidade que todos temos de preservar a nossa casa comum. O diálogo sobre um tema tão central assim torna-se uma exigência inevitável. Nesse sentido,
Papa Francisco convidou os fiéis a dirigir seu pensamento também ao diálogo entre as religiões, para descobrir a profunda verdade sobre sua missão no meio dos homens e contribuir para a construção da paz e de uma rede de respeito e fraternidade. Todas as formas de diálogo são expressão da grande exigência do amor de Deus, que vai ao encontro de todos e em cada um planta uma semente da sua bondade para que possa colaborar com a sua obra criadora. O diálogo abate os muros das divisões e das incompreensões, cria pontes de comunicação e não permite que ninguém se isole, fechando-se no seu pequeno mundo. Jesus sabia muito bem o que acontecia no coração da samaritana. No entanto, ele não lhe negou o direito de se expressar e aos poucos penetrou no mistério da sua vida. Por fim, o Papa ressalta que esses sentimentos valem também para nós, pois por meio do diálogo pode-se fazer crescer os sinais da misericórdia de Deus, tornando instrumento de acolhida e de respeito. Que nós possamos, então, estarmos sempre abertos ao diálogo. Somente aquele que pensa na possibilidade de mudar é capaz de dialogar. Quem está rígido, preso em suas opiniões, não dialoga. Que o Senhor nos conceda, então, essa graça de um verdadeiro diálogo, de uma verdadeira abertura aos nossos irmãos e irmãs. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Para iluminar ainda mais a nossa reflexão sobre o diálogo, trazemos o testemunho de São Josafá. João nasceu na Ucrânia no ano de 1580, numa família de ortodoxos, ou seja, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Romana. Com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante. Até que, tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio, na qual, como monge desde os 24 anos de idade, tornou-se apóstolo da unidade e sacerdote do Senhor. Dotado de muitas virtudes e dons, foi superior de vários conventos, até tornar-se arcebispo de Polotsk, em 1618, e lutar pela formação do clero, pela catequese do povo e pela evangelização de todos. São Josafá, além de promover com seu testemunho a caridade para com os pobres, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Romana. Por isso conseguiu levar muitos a viverem unidos na Igreja de Cristo. Os que entravam em comunhão com a Igreja Romana, como Josafá, passaram a ser chamados de uniatas, ou seja, excluídos e acusados de maus patriotas e apóstolos, segundo os ortodoxos. Aconteceu que numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos de idade, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto e lançado no rio. Dessa forma entrou no céu, de onde continua intercedendo pela unidade dos cristãos. Tanto assim que os próprios assassinos mais tarde converteram-se à unidade desejada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Josafá roga a Deus por nós, que o testemunho de Cornélio, que abraçou a fé cristã com tanto empenho, o testemunho de São Josafá, o homem do diálogo, a força da samaritana que bebeu da água da vida, nos impulsione cada vez mais ao verdadeiro diálogo, a capacidade de escuta, a capacidade de mudança. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Concedei-me, Senhor, amor e tolerância,
concedei-me, Senhor, amor e tolerância.